Bom dia, bom dia, com alegria, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, em teu lar, sobre a tua casa, tua família. Esteja buscando a presença do Senhor em todo o tempo, no centro da vontade de Deus. Busque a presença dele para o seu lar, para a sua casa. Se enche do Senhor. Ande em integridade, coração íntegro, cheio da presença do Senhor. Justiça por caminho de retidão. Ande com Deus. Todos os dias ao abrir os seus olhos, algo que você jamais pode se esquecer, até porque quando andamos com Deus, jamais nos esquecemos dele. Mas é pedir a Deus para que o Senhor vá à frente, antes mesmo de que você saia de casa. Antes mesmo de que você se levante, diga: Senhor, esteja à frente do meu dia. Quando amanhã, novamente você diz: você já falou com Deus hoje? Se não ainda, desligue esse áudio e vá falar com o Senhor. Expresse a Ele o teu sentimento de gratidão, de reconhecimento que Ele é Deus e que Ele pode todas as coisas. E nessa sexta-feira linda e abençoada, do dia 8 de julho de 2022, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário no inicinho da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 8 e 9, e depois capítulo 7, primeiro verso, onde a Bíblia vai nos dizer assim: porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Gênesis 7, primeiro verso diz o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Glórias ao Senhor por estes versos, que nos mostram características de Noé que conferiram a ele achar graça diante de Deus. Hoje eu quero falar sobre o tema: ache graça diante de Deus. E nós vamos começar falando de graça. Graça é um favor imerecido. Nós não merecemos. E por que alcançamos? Porque é de graça? Não. A graça jamais foi barata. A graça jamais foi de graça. Teve um preço muito alto pago. Jesus Cristo pagou por nós. Preço de sangue precioso, e é necessário entendermos assim e crermos acima de tudo. Crermos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador. Crermos na mensagem de cruz. Mensagem onde Ele levou sobre Ele os nossos pecados. Se eu creio, assim eu busco não pecar mais, porque Jesus já levou as minhas dores, as minhas enfermidades,
E assim eu sou saudável na presença do Senhor. É necessário eu crer na graça. A graça, ela só é alcançada mediante a fé. Ou seja, é necessário eu crer de verdade que Jesus Cristo é o meu Senhor. E se eu creio de verdade, eu ando conforme Ele me ordena, conforme Ele me ensina, aplicando a palavra. Se eu creio que Ele é o Salvador, eu ando por Ele, porque é Ele que me conduz à salvação. Eu ando com Ele. Portanto, as 3 características que conferiram graça diante de Deus a Noé foram exatamente as 3. A Bíblia vai nos dizer que ele era um homem justo, ou seja, procurava andar por caminho de obediência, obedecendo à vontade de Deus, obedecendo à voz de Deus, independente de quais pessoas estavam ao seu redor. A Bíblia nos diz que ele era justo entre os seus contemporâneos. Todo o restante não era aparentemente, e a Bíblia deixa claro que não eram justos. Porém, Noé não se contaminava. Noé persistia, perseverava no Senhor. E você? Você tem persistido, perseverado no Senhor, andado nos caminhos do Senhor? Andado todos os dias? Ou somente quando as coisas parecem não ir bem, você corre para os braços de Deus? Não. Independente do que vivamos, independente do que enfrentamos, nós temos que estar no Senhor todos os dias, assim como Noé. A segunda característica é integridade. Integridade, cheio, pleno da presença do Senhor, com atitudes, com um comportamento íntegro, assim como Jó. E você tem sido íntegro, uma pessoa íntegra? Ou tem agido na má fé? Ou tem falado mentiras? Tem sido hipócrita? Seja autêntico, seja verdadeiro, seja regido pela verdade. A terceira característica, ele andava com Deus. A Bíblia no livro de Isaías 59, primeiro verso, diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas que não nos possa ajudar. Que os seus ouvidos não estão ensurdecidos que não nos possa ouvir. O que nos aparta de Deus são as nossas iniquidades. O que nos faz separação entre nós e Deus são as nossas iniquidades, e os nossos pecados nos impedem de ver a face do Senhor. Portanto, Noé era um homem que, a Bíblia não diz claramente, mas um homem que via a face de Deus, porque andava com Deus. Era um homem íntegro, de um comportamento reto. E assim ele achou graça diante de Deus. Está percebendo que a graça não é de graça. A graça nos alcança mediante a fé. Quando nós confessamos o Senhor como Senhor e Salvador, a graça nos alcança. E quando eu confesso a Ele como meu Senhor e Salvador, eu me arrependo. Eu busco andar em integridade. Eu busco andar em retidão, busco ser imitador, porque eu o amo e eu quero agradá-lo, a fim de reter essa graça sobre a minha vida. Muitas pessoas têm confundido graça com libertinagem. Porque a graça me alcançou, eu confessei, eu batizei, posso fazer o que quiser. Não. Nós temos que estar em uma busca constante de agradar a Deus. Sim, negar a nós mesmos, negar as nossas vontades, porque as nossas vontades são pecaminosas, são de teor perverso e corrompido. As nossas vontades só levam a nós no caos, a sermos fracassados. Carregar a minha cruz, andar por um caminho que agrada a Deus. Sim,
renunciando, se rendendo ao Senhor todos os dias, aceitando que as lutas venham a fim de sermos transformados e seguir a Jesus. E assim Noé foi protegido, Noé teve todas as suas necessidades supridas dele e da sua casa. Noé foi guardado. No primeiro verso do capítulo 7, o Senhor diz: Noé, entra na arca, tu e toda a tua casa. Guardou ele toda a casa dele, porque eu reconheço que tens sido justo diante de mim no meio desta geração. Às vezes nós queremos ser guardados, não é mesmo? Protegidos por Deus. Às vezes queremos ter as nossas necessidades supridas, não é mesmo? Queremos tanto de Deus, mas e o que temos feito para Deus? Como tem sido a nossa vida diante de Deus? Será que nós temos achado graça diante de Deus? Eu gostaria que você usasse dessa palavra para refletir sobre si mesmo, para se examinar. Como tem sido a sua postura, o seu comportamento diante de Deus? Porque o Senhor, Ele vê todas as coisas. Às vezes você preocupa tanto em agradar os outros e pouco importa se tem agradado a Deus. Às vezes você diz assim: fulano não pode ver eu fazer isso, mas e Deus pode? Às vezes você preocupa com a sua aparência diante de homens. E a Deus, que não só vê tudo aparentemente, mas sonda o seu coração, conhece o seu coração. Nós temos que cuidar com a nossa integridade, com o nosso interior. O nosso interior está em Deus de verdade. Porque quando o nosso interior, irmão, meu caro ouvinte, está em Deus de verdade, a nossa aparência é de homens e mulheres de Deus. A nossa mudança, ela começa no interior. É colocando a palavra nos nossos corações e na nossa mente. Eu digo, Deus, coloca na nossa mente para que eu possa apacentar os seus, ensinar os seus, compartilhar daquilo que o Senhor tem me ensinado. Mas Deus, acima de tudo, coloca no meu coração para que eu busque a praticar. Porque o maior ensinamento, irmão, é sendo praticante dele. Um pai, ele não ensina nada ao filho, se ele não for exemplo ao filho. Não adianta eu chegar para o meu filho não vai beber bebida alcoólica, e eu beber bebida alcoólica. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo, meu caro ouvinte? Então eu peço para Deus todos os dias: Senhor, coloca no meu coração. Tenho falhas, mas para que as pessoas vejam em mim uma pessoa que tem buscado, ao menos, andar com a palavra aplicada na sua vida. E é assim que nós vamos achar graça diante de Deus. O Senhor, Ele não nos cobra perfeição, mas o Senhor quer em nós a busca por ela. Todos os dias buscarmos sermos aperfeiçoados. Todos os dias buscarmos a santidade. Andarmos conforme o agrada, obedecendo à sua vontade. Obedeça a Deus. Ache graça diante de Deus. Porque a graça de Deus é o que nos basta em toda a vida. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Deus tremendo, Deus bondoso, Deus soberano, Criador dos céus e da terra, majestade. Jesus, obrigada por essa palavra que vem de alerta a todos nós, que todos os dias, Deus, nós devemos buscar andar íntegros na sua presença, andar com o Senhor por caminho de justiça, por caminho que te agrada. Tu és o Senhor que faz nas nossas vidas. Manifesta, Deus, o teu poder, a tua graça e misericórdia sobre nós. Ah, Senhor, que possamos achar graça diante de ti em todo o tempo.
contigo, Jesus, como Tu és maravilhoso. Oh, Senhor, se conosco. Derrame o Teu mover sobre essa vida que me ouve, dirige estes pés, dirige essa vontade, Deus. Que essa vontade se submeta à Sua, Deus, em nome de Jesus. Se conosco no dia de hoje. Amém, amém e amém, Senhor.